Vamos lá. A gente está lendo o primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade e então os homens de Jabes lhe disseram: vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como chefe. Eles estavam se rendendo, né? Eles não queriam guerra. Eles sabiam da discrepância do poderio dos amonitas para a realidade dos israelitas, né? Naás respondeu: eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei os olhos de todos vocês e assim humilharei todo o povo de Israel. Em algumas traduções está dizendo: arrancarei os olhos, tá? Os líderes de Jabes disseram: dei-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Olha a certeza da superioridade, né? Olha o que eles respondem. E os mensageiros chegaram a Gibeá, eles aceitaram isso, né? Chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero, né? Aqui o panorama é o seguinte: a monarquia começa em Israel, tá? Não haviam palácios, riquezas. O rei ainda trabalhava no campo com os seus bois lá, né? E nada era suntuoso, nada tinha glamour, mas a monarquia estava começando a ser instaurada aí em Israel. Ainda não havia nenhum manuseio de metal. O povo israelita, ele não manuseava o metal para armas. Eles não tinham essa arte, né, o domínio dessa arte da metalurgia. Eles faziam lanças e eles compravam armas de outros povos. Eles compravam arma até dos filisteus, como acontece mais ou menos hoje em dia, né? Que um povo compra a arma do outro e guerreia contra esse outro povo que vendeu as armas, né? Era assim naquele tempo. Só lá, quando chegar lá em Davi, né? Quando Samuel entronar o Davi, né? O Davi, o Davi vai começar a fazer esse manuseio aí de armas, né? E estamos no contexto de que Naás é o rei amonita, que avança com seu exército para uma cidade de Israel, né, que é Jabes de Gileade, e o povo dessa cidade, com muito medo, os israelitas com muito medo, se rendem e imploram por misericórdia. Mas o rei, com sua crueldade, com a sua maldade mesmo, né, não aceita essa rendição e diz que só aceita essa rendição se arrancar os olhos, aquilo que a gente acabou de ver, né, de cada um do povo. Eles pedem uma trégua de 7 dias e tal, e na certeza de que não faria diferença, os amonitas aceitam isso. E os mensageiros relatam para Saul a situação que está acontecendo, a aflição do povo, né? E aí, no versículo 5, naquela hora Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: o que foi que houve? Porque todos estão chorando. Eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Ele pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem a Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer
E então todos vieram com um só pensamento, que é para seguir Saul. O que acontece aqui? Aqui, lá em Juízes, quando eu comentei ontem, houve uma situação que um homem pegou a sua concubina, dividiu ela, dividiu em partes, né? Em 12 partes, e mandou um pedaço para cada tribo de Israel. Isso deu uma guerra civil violenta que os benjamitas, a tribo de Benjamim, quase foi dizimada. Isso foi uma guerra que houve ainda no livro de Juízes. E Saul usou, né, Saul usou essa ação para intimidar os israelitas, para que todos, né, conclamar todos para lutarem por Israel, por esse povo lá, desse pedacinho da terra de Israel, que era Jabes de Gileade. E ele, imagina a imagem, né? Cada tribo de Israel recebendo aquilo. Por quê? Porque no capítulo passado, ontem, no capítulo 10, no final dele, no último versículo, fala-se assim, e alguns homens não aceitaram Saul como rei e não mandaram presentes. Então tinham uns rebeldes no meio do povo. Saul precisava intimidar para que houvesse uma unidade em Israel, né? E foi esse o contexto aqui disso que a gente está lendo. Olha bem, gente, Saul era rei de Israel e estava no campo com seus bois. Então, dá para se entender que a monarquia ainda era muito incipiente, né? Ainda estava muito assim no início, né? Gente, a gente está falando de um homem usado por Deus, de um homem ungido por Deus, de um homem escolhido por Deus. Saul, tomado pelo Espírito de Deus, consegue reunir todo o povo de Israel para guerrear como um só homem. Isso é feito de um grande rei, isso é feito de um homem bom, de um rei bom, é feito de um grande líder, né? Isso é feito por um grande líder, né? E aí, aqui na palavra, diz que todos saíram como um só homem, então havia unidade. Saul acabou de ser... Estava em época de proclamação de ser rei, e ele já conseguiu fazer as 12 tribos que tinham problemas entre si se tornar uma única tribo. Então, Saul estava reinando, liderando o povo da maneira com que Deus queria. Deus tinha... Os planos de Deus era fazer de todo o povo de Israel uma unidade. E Saul estava conseguindo isso logo de cara, né? Então Saul, versículo 8, então Saul reuniu e os levou a Bezaque. Haviam 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes: diga ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre e quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu seus homens em 3 destacamentos, em 3 grupos, né? Ele foi já com tática militar, né? Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia já haviam massacrado os inimigos. E os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Tem tradução que diz: não haviam 2 amonitas juntos. Porque eles se espalharam, eles saíram realmente que nem barata tonta. Entendeu? E assim, isso é um grande feito, né, de um rei, né? Saul foi um poderoso, ainda coloquei isso para brincar um pouquinho com a Manu, né? Saul foi um poderoso guerreiro e botou os amonitas, para correr.
Esse era o rei que o povo estava pedindo. E Deus deu o rei que o povo precisava. Então Saul estava em conformidade perfeita com a vontade de Deus e com a vontade do povo, né? E no versículo 12. Então o povo de Israel disse a Samuel: onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria nosso rei? Traga essa gente aqui que nós o mataremos. Olha o que Saul faz. Mas Saul respondeu: ninguém será morto neste dia, porque hoje o Senhor nos deu a vitória ao povo. Porque hoje o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel. Samuel disse ao povo: vamos todos a Gilgal e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Saul se mostra humilde, justo, compassivo, misericordioso e perdoador. Não parece o mesmo Saul do próximo capítulo, dos próximos capítulos, né? Mas ele era, e ele assim, ele era aquilo que Deus queria dele, exatamente tudo isso. Justo, um rei justo, um líder compassivo, um homem misericordioso, um rei perdoador, né? Saul não quis vingança para aqueles que eram contra ele. Ele preferiu perdoar e acalmar o povo. Isso é sabedoria, né? Nós estamos descobrindo aqui que Saul era um bom rei, que era um ótimo guerreiro, um líder militar perfeito, né? Ele era humilde, ele não oprimia o seu povo, ele não usurpava o seu povo, não era vingativo. Todas as características de um bom rei Saul tinha, né? O que deu de errado? O que foi que deu errado para Saul, então? O que pode ter dado de errado? É o que a gente vai ver. No último versículo, no 15, está assim: então foram todos a Gilgal e lá no lugar sagrado fizeram de Saul seu rei. Ofereceram sacrifício de paz. Você vê que tem sempre sacrifícios. Isso é honra a Deus, né? Que naquele tempo era assim que acontecia desde Moisés, né? Na verdade, desde de Adão, né? Que era assim. Não era desde Moisés, não. Desde Adão. Adão, quando fez as pazes com o Senhor, quando ele já tinha sido expulso do Éden, que ele fez as pazes com o Senhor, ele ofereceu, foi o primeiro holocausto da humanidade. Ele, como homem, ofereceu ao Senhor. E o Senhor fez o primeiro holocausto da humanidade quando Adão, ainda no Éden, se cobriu de folhas de figueira e Deus matou um animal e fez vestes para eles, né, dessa pele, para ele e para Eva. Ali já foi apontando para o cordeiro. Ele matou um cordeiro, já apontando para milhares de anos mais tarde o cordeiro perfeito que iria cobrir este pecado que eles tinham cometido. Ou seja, um homem cometeu um pecado que nos tirou do Éden. Um outro homem morreu por nossos pecados e nos levou ao céu, né? E nos deu a nossa eternidade, né? Nossa salvação. Então, Saul foi solenemente proclamado rei aqui, depois dessa guerra, está estabelecido definitivamente uma monarquia em Israel. Isso é muito importante. Foi estabelecido agora, estabelecido definitivamente para todos, inclusive aqueles que não aceitavam, todos agora estavam a favor. Todos queriam esse rei. E aqui foi proclamado isso, foi definitivamente estabelecido isso, né? Depois de uma vitória em uma batalha, fica finalmente estabelecido a monarquia em Israel. Deus usou Saul, o Espírito Santo estava em Saul. Isso é muito importante. Ele foi usado pelo Espírito, ele era um homem segundo o Espírito de Deus, ele tinha um coração que tinha sido transformado por Deus, né? Assim como a gente, quando a gente declara né, confessa Jesus como nosso Salvador, o nosso coração é transformado, a gente morre o velho e nasce o novo. Essa metanoia, né, é que nos faz
próximos do Senhor, ligados ao Senhor. É essa morte do homem velho e o renascimento de um novo homem, o nascimento da nova criatura, a metanoia em Cristo Jesus é que nos dá a nossa salvação, né? Saul tinha isso, né? Depois de uma vitória honrosa de uma batalha, na primeira batalha, né? Deus usou Saul, o Espírito Santo estava em Saul. Saul é um excelente rei até o momento. O povo então proclamou Saul como rei e o povo estava orgulhoso do seu rei. O que deu ruim? O que foi que deu ruim na vida de Saul? Aonde vai dar ruim na vida de Saul? Por que deu ruim na vida de Saul? Onde foi o problema, né, que fez a derrocada da vida dele? A gente vai ver isso segunda, mas assim, já para a gente encadear, assim, eu vou dar os spoilers, né? Lembra do Cântico de Ana, no capítulo 2, que Ana conseguiu engravidar e aí ela salmodia, né? Ela faz um cântico, né? Para o Senhor. E nesse cântico vem assim: deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. Isso, ela inclusive estava apontando para Penina, né? Que era o inferno na vida dela. Mas isso é para nós, isso é para toda a humanidade. Um dos maiores problemas, um dos grandes problemas da humanidade é realmente a arrogância, é a prepotência, é o orgulho, né? Isso corrompe o nosso coração de uma maneira tal, entristece ao Senhor, que isso quebra a nossa ligação com o Pai. Não é que a gente perca a salvação, não é isso. A salvação foi dada por Cristo, né? A gente confessou, a gente está salvo. Mas isso faz com que a gente perca o guarda-chuva. Aquilo que eu digo sempre. Deus, um coração soberbo, Deus não alcança. Deus só alcança os humildes. Aquele coração que é soberbo, ele não consegue sequer entender que Jesus veio para nos livrar dessa vida de pecado, de injustos, né? E ele nos remiu, ele nos trouxe justiça divina, ele nos declarou, levou os nossos pecados e nos fez santos, né? Justos e justificados, ele nos justificou. E o soberbo, o orgulhoso, ele acha que é por ele, que a graça e a salvação vem por merecimento, e não é. Graça é algo que você consegue imerecidamente. Graça é imerecida. Você não paga pela graça. Você, quando ganha alguma coisa que não tem preço, que não tem troca de moeda, de nada, de graça, é imerecido, porque não houve ali uma troca para você ter aquilo, né? E assim, estamos diante de um povo orgulhoso, que olhou as características físicas do seu rei e diz: que rei, que magnífico rei, né? Ele era um homem alto, espadaúdo, lindo, soberbo, né? E as características físicas desse rei, né, falavam muito sobre o povo. E Ana diz: cuidado com esse orgulho, porque Deus humilha os orgulhosos. A vida humilha os orgulhosos, a verdade é essa, né? A vida não é fácil para os orgulhosos, né? Enfim, e o coração de Deus não se agrada disso. Até agora, perceberam como Saul foi exaltado fisicamente? Mais tarde, Samuel fala para Davi: porque Deus não vê a aparência, mas vê o coração. Davi vai ser coroado rei, vai ser ungido rei, e é exatamente o inverso. Ele é pequenininho, é o menor da sua casa,
é o menos esbelto, menos bonito, ele era ruivo. Eu não sei, naquele tempo eu acho que ser ruivo não era muito bonito, porque eles colocam isso, né, que ele era ruivo, ele era jovem demais, ele era miúdo, e ele era o homem segundo o coração de Deus. Essa é a definição de Davi. Aonde você vê Davi, você vai ler o homem segundo o coração de Deus. E era um homem inversamente proporcional a Saul. Saul começou bem, mas seu problema estava no coração. Aí você vai me perguntar, Sandra, mas o coração dele não foi trocado? Foi. O coração dele foi mudado por Deus. Mas Deus deu um coração novo para ele? Sim, deu. Mas ele corrompeu o coração. E como é fácil corrompermos o nosso coração. E assim, a lição do dia de hoje fica para o nosso cuidado com aquilo que o nosso coração, aonde o nosso coração está, né? Porque Deus, todos os dias, ele tem ânimo e força para mudar o nosso coração, para melhorar a gente. Todos os dias a gente entra em oração e Deus vai fazendo essa obra. Mas aonde a gente, pela vontade da nossa alma, vai levando o nosso coração, isso é conosco. É o tal do livre-arbítrio, né? Que ele dotou todos os homens de livre-arbítrio. Então, o que é que a gente vai fazer com esse coração que todo dia ele transforma? Muitas vezes, quando a gente declara Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é colocado um novo coração. Mas esse coração, ele tem, para ele se manter e para ele cada vez mais estar segundo o coração de Deus, a gente tem que ter um trabalho ali. A gente não pode deixar o mundo tomar conta dele, porque o mundo, ele é inimigo de Deus. O mundo, ele não está com Deus. O mundo, ele é contrário a todas as coisas do Senhor. A nossa alma, a nossa carne é do mundo. E a nossa alma e nossa carne tem que ser mortificada. A gente tem que virar para a nossa alma e para a nossa carne e dizer assim, opa, quem manda aqui sou eu. Eu não vou cometer esse pecado, por mais que esteja me parecendo tão atraente, porque eu que mando nessa coisa toda. Sou eu que mando. E o meu coração está no Senhor. E assim, eu acho que hoje a nossa lição é essa. Temos cuidado em onde o nosso coração está. O caminho que o nosso coração está fazendo, aquilo com que a gente está se associando. Associações são coisas muito sérias para o nosso coração. Amigos, sócios de verdade, sócios mesmo, até esposa, marido, filhos, todas as associações da vida da gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso coração pode começar a se corromper por conta de todo dia a gente escutar alguma coisa uma mentira de Satanás. Tem um ditado que diz que uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando verdade. E quando a gente deixa Satanás mentir no nosso ouvido, ou o mundo trazer verdades que são mentiras dele, né? A gente corre o risco de deixar cair no solo do nosso coração as mentiras como se fossem verdades. E muito cuidado com a arrogância, muito cuidado com a prepotência, muito cuidado com a falta de humildade, muito cuidado com tudo isso. E assim, era isso que eu queria dizer hoje e queria ouvir se há alguma dúvida, se alguém tem mais alguma coisa para pontuar para a gente aqui. Sandra, essa guerra entre espírito e carne sempre vai haver, né? Infelizmente, nós não estamos blindados com relação a isso, até porque é o inimigo tentando o tempo inteiro. Mas é o famoso orai e vigiai, né? A gente não pode jamais esquecer. Eu entendi o sentido da palavra vigiai agora, há pouco tempo. Na verdade, há poucos dias. Porque o que é orar e vigiar? Orar é ok, mas como que eu vou vigiar? Quando eu vejo, já aconteceu, eu já fiz e tal.
mas é justamente você estar com os seus olhos cada vez mais abertos e preparada para quando vier você orar e guerrilhar, porque pedir, né, a Deus, aos anjos de Deus, para te ajudar nessa guerra, porque é uma guerra que pra gente é invisível, mas porque tá aí o tempo inteiro, né? Exatamente. E assim, a vigia, né, está também naquilo que no Espírito Santo, porque a gente ora e, olha, eu vou falar isso até como eu sou meio brigona, né, e eu tenho que melhorar muito isso na minha vida. Cada vez que eu saio da vontade do Senhor fazendo alguma coisa nesse aspecto da minha vida, que é o meu calcanhar, cada vez que eu faço isso, cai espinhoso dentro de mim. Às vezes eu tô tão irritada que eu nem consigo ouvir a voz do Espírito, mas cai espinhoso, sabe? Carla, poxa. Mas cai espinhoso, de verdade, não cai aveludado. Quando eu tô no meio do vucu-vucu ali, vem aquilo assim, Sandra, você tá errando. Você tá errando. O Espírito Santo, ele não deixa a gente errar em paz. Não deixa. Que glória. Esse também é o meu calcanhar. E quando eu vejo, já aconteceu. É isso que eu falo. Eu preciso vigiar, porque quando eu vejo, eu já saí da minha graça. Eu já comecei a... Nunca mais repete que você sai da graça. Você sai do seu equilíbrio. Mas da graça você nunca sai. Em nome de Jesus. Isso, Nunca, não repete isso. Mas é isso, sabe, amiga? É isso mesmo. E assim, mas todas as vezes. Deve ser com você então também. Se o teu calcanhar de Aquiles é esse, como é comigo, acontece um negócio assim que diz para. E se você parar, você não chega a entristecer de tudo e nem chega a se desequilibrar de todo, sabe? Para, engole e depois cospe orando. Orando, você vai sair aquilo de você. Mas assim, Espírito Santo não deixa a gente errar em paz. Ele não deixa a gente pecar em paz. Quando a gente está sendo orgulhoso, arrogante, prepotente, ele dá É só a gente começar a ter os ouvidos, sabe? E o espírito da gente sensível, porque ele não deixa a gente ter paz no erro e no desacerto. Não deixa. E eu oro pela nossa mansuetude. Eu oro por Gálatas 5:22, sabe? Todos os frutos do espírito. E principalmente desses frutos, a paz, a mansuetude, o domínio próprio, o amor, sabe? A gente, e aquilo, né? Se armar com Efésios 6, e usar Gálatas. É isso aí. E é isso. Não pare mais. Efésios na veia. E Gálatas goela dentro, entendeu? Porque o domínio próprio. E isso não é nosso, gente. Se a gente começar a entender que isso não é nosso, isso é um dom divino. Quando ele fala em Gálatas 5:22, fé, ele não está falando essa fé que eu e você temos. Não! Ele está falando uma fé que excede o entendimento. Não é que seja uma fé enorme, é uma fé do tipo de Deus. Não é a fé do tipo de Sandra, não é do tipo de Aninha, do tipo de Carla, não é. É a fé do tipo de Deus. E essa fé do tipo de Deus, isso é um fruto do Espírito. É aquela fé que você nem passa pela sua cabeça, e nem um segundo passa pela sua cabeça, que aquilo não vai acontecer, que aquilo não é. Entendeu? É uma fé diferente, é a fé do fruto do Espírito. O amor não é esse amor que eu tenho pela Carla, que eu tenho por você, não. Não é esse amor, é o amor do tipo de Deus, é fruto do Espírito. Por isso esse domínio próprio vai chegar o dia, quando a gente começa a exercitar, né, a mansuetude, a paciência, quando a gente começa a bondade, a benignidade, a gente começa primeiro a gente tem que exercitar esse fruto do Espírito na gente.
mais chega o dia que esse fruto do Espírito, ele é a gente. Porque o Espírito Santo vive dentro da gente. Então a gente se torna isso. A nossa fé é do tipo de Deus, a gente é benigno, a gente é bondoso, a gente é perdoador, a gente é pacífico, é manso e é controlado. Mas isso não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Até a nossa oração, para que isso aconteça, tem que ser feita corretamente, tem que ser feita aqui de dentro para fora, que o Espírito Santo contamine a gente de tal maneira que a gente não consiga mais ser diferente a Gálatas 5:22, que a gente seja totalmente preenchido com todos esses frutos do Espírito. Sabe, é essa que tem que ser a nossa oração. A minha, a sua, principalmente a minha. Né, Carlinha? E é isso. Oi, Carlinha. Tô só ouvindo aqui de boa. Imagino que você deve estar. Fala, Jeová, pra mim, né? Tá assim, fala, Maria Clara. E é isso, gente. Assim, todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles, todos nós temos os nossos. Como eu falei ontem, eu falei, é muito grave, muito sério, porque todos nós temos a nossa dificuldade. A dificuldade de Saul era no tocante à humildade. Ele pecou, ele caiu nas malhas de Satanás pela arrogância, pela prepotência, ele caiu desse jeito. Já Davi vai cair por quê? Pela sexualidade. Então, não pense a gente que Satanás vai agir na vida de quem não ama, não idolatra o sexo, que ele vai agir nesse detalhe. Esse cara, essa mulher, esse homem, que tem essa característica negativa, que tem esse problema na vida, vai ser aí. O cara que não tem, ele vai ser em outro aspecto. Porque Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não entende, não sabe os nossos pensamentos. Mas ele, pelas nossas ações, ele entende qual é a nossa dificuldade, aonde é que ele pode atacar. Entendeu? E é ali que ele vai atacar. Estuda a gente, né? Sim, sim. Ele, quando ele coloca no nosso ouvido alguma coisa, né, ruim, que faz isso assim, que vem aquele pensamento, ele começa a estudar como... Ele não sabe o que a gente pensou em retorno, mas ele começa a estudar nosso palavreado, né, aquilo que a gente vai falando, e se a gente estiver quieto, ele começa a estudar a nossa linguagem corporal. E aí ele começa, continua. Se ele vir, né, que aquilo ali não surtiu efeito, ele volta um outro momento. E a grande vigilância da gente é essa. É não deixar que as mentiras dele se tornem verdades. Sabe? Tem um ditado que diz que o passarinho pode pousar na nossa cabeça, ele não pode fazer ninho. Satanás fala no nosso ouvido. Nós somos revestidos de carne e ele vai falar no nosso ouvido. O que ele não pode é fazer com que esse pensamento seja incutido na nossa mente. O que a gente não pode fazer, deixar, é que seja incutido. Que foi assim que Saul se perdeu. Só que Saul se perdeu de uma forma tal que não vai ter retorno.